Bom galera, vocês estão vendo aí no título que essa aqui é a continuação da origem do Knu, o deus dos simbiontes. Só que tem uma coisa, o protagonista dessa continuação não vai ser o Knu, vai ser o Carnificina, porque vocês vão ver como foi a caçada dele pelos códices para ele ficar super poderoso e finalmente libertar Knu da sua prisão. E se preparem porque rolou muita violência, então vamos logo começar o vídeo, lembrando que eu sou El Camaleão. E já sabem, vejam a parte 1 que tá aí na descrição para entenderem essa continuação aqui. Então vamos logo começar com Ed Brock caçado. Bom, enquanto Carnificina foi caçar os códices, o Ed Brock e o Venom foram capturados pelo Criador, que era o Reed Richards, o Senhor Fantástico do universo Ultimate da Marvel. E pelo que eu vi, ele é um vilão. E ele capturou os dois porque estava desconfiado que foram eles que pegaram um códice do dragão Grendel, que a sua equipe do projeto Supervisão tinha pego depois da batalha de Venom e Rex contra Knu. E eles tinham pego o códice do Grendel para analisar. Mas na verdade quem roubou esse códice foi aquele culto maluco em homenagem ao Knu, que usaram o códice do Grendel para reviver o Cletus Cassidy, o Carnificina. E mesmo o Ed e o Venom dizendo que não foram eles que pegaram, o Criador não acreditou neles, aí rolou uma briga pesada ali que os dois conseguiram fugir. E pior que o Criador, galera, ficou muito obcecado em saber tudo sobre os simbiontes, tanto que ele sabia até sobre os códices, que são identificações que ficam na espinha de quem já foi hospedeiro. Mas aí ok, o Ed e o Venom fugiram, e aí o Ed foi visitar o seu pai, que ele não via fazia muito tempo, e os dois não se deram muito bem porque o pai do Ed, pessoal, odeia o Ed com todas as forças, porque quando ele era assim, adolescente, ele pegou o carro do pai e atropelou uma criança, e o seu pai tinha muito dinheiro naquele tempo, só que ele gastou tudo para livrar o Ed da cadeia. E por causa disso, ele começou a ter um ódio mortal pelo seu filho. Tanto que deu até um soco nele e por pouco o Venom não atacou o pai do Ed, mas ele conseguiu segurar o simbionte. E aí eles foram embora. Mas depois ele foi encontrado pelo seu meio-irmão Dylan Brock, que apanhava muito do pai do Ed. Mas depois o Ed descobriu que o Dylan, na verdade, era seu filho, que foi deixado pela sua ex-esposa Annie na casa do pai do Ed, só que ele não quis contar pro Dylan que era seu pai, mas eles resolveram ficar juntos pro Dylan não ficar apanhando do avô dele. Mas aí de repente o Ed começou a tossir sangue e ele já pensou que era algum sintoma de câncer, porque ele teve uma irmã e um tio que morreram de câncer, e agora ele pensava que estava também. Então ele foi levado até o hospital e o Venom deixou o Ed em coma, e na mente do Ed ele viu ali a sua irmã falando com ele e seu tio também. Mas aí o Ed começou a desconfiar e descobriu que tudo era uma ilusão. E descobriu muito mais, galera. Descobriu que ele nunca teve uma irmã e nunca teve um tio. E também descobriu que isso dele tossir sangue e pensar que era algum sintoma de câncer era tudo armação do Venom. E sabem por que, galera, o Venom fez isso com o Ed? Foi porque ele nunca queria que o Ed se separasse dele. Porque quando o Venom viu ali o Dylan, que é filho do Ed, querendo ficar com ele ficou pensando assim: ih, caramba, o Dylan vai ficar com o Ed, então o Ed vai ter mais tempo pra ele e vai acabar me largando. E o Venom não queria se separar do Ed nunca, porque ele gosta dele. Então ele sempre ficou botando no Ed falsas memórias e também doenças pro Ed sempre depender do Venom pra curá-lo. Você mentiu! E depois do Ed dar um escândalo no Venom, ele acordou e quem tava ali esperando ele acordar era o Criador. E ele pediu para o Criador ajudá-lo a se separar do Venom à força. E isso ele conseguiu, e o Venom, percebendo que o Ed não queria mesmo mais nada com ele, fez uma boa ação, que foi o quê? Trazer o Dylan de volta para o Ed, porque o Dylan tinha ido até o seu avô e já estava quase apanhando. E depois de deixar o Dylan com o Ed, o Venom foi embora. E é até assim nos filmes do Venom, né? Que os dois ali têm uma amizade e mesmo brigando, eles nunca querem se separar nunca. Mas é aquilo, né? O Venom vacilou. Mas aí tem um problema. Pai e filho não ficariam tranquilos por muito tempo, porque de repente apareceu sendo preso um irmão gêmeo do Ed Brock. E ele estava sendo preso por tentar invadir a Torre dos Vingadores. E ele ficou preso na prisão da Ilha Riker e lá ele foi provocado pelo Lee Price, que era hospedeiro do simbionte Mania. E eu não sei como
como é que inventa esses nomes de simbionte. Mas o Lee Price tinha ali seu simbionte fazendo até uma marca ali parecida com a do Venom que ele tinha no peito e ficou ali provocando o Ed, dizendo que se ele não tomasse cuidado, ele poderia matá-lo se o deixasse com raiva. Aí o Ed do nada ficou rindo pra caramba dele, irritando o Lee, só que aí o Ed ficou com os olhos pretos com umas espirais vermelhas. Então galera, aquele ali não era o Ed. E esse Ed enfiou a mão na barriga do Lee Price e arrancou o simbionte que ele tinha à força, matando o Lee. E agora a gente vê quem era esse Ed Brock falso. Era o Carnificina, que estava mais horroroso que nunca, porque já tinha coletado vários códices. Que coisa horrorosa! E aí o Carnificina foge da prisão e foi continuar sua caçada pelos códices. Só que agora ele ferrou muito o Ed, porque o Ed agora seria procurado pela polícia por ter matado o Lee Price. E eu sei que o Ed se ferrou, galera, mas olha só, já deixa aí o like muito chatito no vídeo pra fortalecer muito esse vídeo, porque o YouTube vai saber que o vídeo é muito bom pra divulgar, tá bom? Agradeço muito aí a vocês. Então vamos continuar agora com o evento Carnificina Absoluta. E esse evento aí, Carnificina Absoluta, é onde mostra os finalmente dessa caçada do Carnificina que vocês vão ver agora. E ela começa com o Ed e o Dylan caminhando ali pelas ruas de Nova York, com o Ed ali se escondendo da polícia, e ele conta tudo pro Dylan sobre o Knu, sobre o Carnificina, sobre os códices que ele tá procurando. Ele conta tudo pro garoto. E eles agora estavam procurando algum lugar pra ficar, porque mais cedo ou mais tarde o Carnificina viria pra caçar o Ed. E o Ed até percebe uma pessoa misteriosa ali de chapéu atrás deles, e ele foge com o Dylan dessa pessoa e vão até a estação de metrô. Só que o Cletus Cassidy de repente aparece atrás dos dois e empurra Dylan e Ed no trilho do metrô. E quando o metrô ia matar os dois, aquela pessoa de chapéu se revela o Venom, que se liga logo ali ao Ed para salvar os dois do metrô. E depois de salvá-los, o Ed e o Venom reatam ali a sua amizade, um até pede desculpa pro outro, mas nada fica muito tranquilo, porque a polícia aparece ali para prender o Ed. Só que aí do nada o metrô explode e aparece, olha quem? O Carnificina, que agora queria absorver o Venom de uma vez por todas. E o Venom, galera, nem deu pro cheiro contra o Carnificina, porque o Carnificina, vocês estão vendo aí, ele tava maior que o Venom e mais horroroso. E assim que ele derrotou o Venom, o Carnificina ia agora absorvê-lo, mas o Ed teve uma ideia. Ele segurou o trilho do metrô, que deu choque nele e no Carnificina. E isso deixou o Carnificina super fraco, o que deu tempo pro Ed fugir com Dylan. Então os dois decidem ir ao apartamento do Homem-Aranha Peter Parker. E o legal, olha só galera, que o número do apartamento do Homem-Aranha é 616, que é o número do universo principal da Marvel. E aí eles vão pra uma lanchonete, e o legal é que o Homem-Aranha ali pode ficar de boa, né, vestido, e o Ed explica tudo pro Peter, sobre o Knu, sobre o Carnificina, sobre os códices, e quando o Dylan sai de perto, ele também explica que o Dylan é seu filho, mas que o Homem-Aranha não pode contar. E aí o Ed vê na televisão que muitos corpos foram desenterrados, e o Ed percebe que são de pessoas que já foram hospedeiras de simbiontes, e que com certeza o corpo da sua ex-esposa também foi desenterrado. Então isso queria dizer que o Carnificina já conseguiu os códices das pessoas mortas. E ele também viu galera, olha que bizarro, que também teve animais que foram mortos. Então o Carnificina já pegou códice de animais e de pessoas. Caramba, ele tá muito focado na sua missão. E o Ed vê que ele vai ter que correr para deter o Carnificina, porque agora, já que os mortos já foram e os animais, agora o Carnificina vai querer os vivos. E destaque aqui pro Ed quase agredindo ali o funcionário da lanchonete porque ele mudou de canal. E achei muito engraçado o Homem-Aranha tendo que segurar ele. Eu vou te moer na porrada! Mas depois o Homem-Aranha teve que cuidar de alguns assaltantes que foram ali na lanchonete, e o Ed fala que precisam de algum jeito de retirar códices das pessoas sem matá-las. E ele diz que só uma pessoa pode ajudá-los, e é o Criador. Então o Ed e seu filho vão até o Criador e o Ed explica toda a situação pra ele. Aí depois o Homem-Aranha chega com Norm Osborn, que é filho do Harry Osborn, que também tinha sido infectado por um simbionte quando seu avô, Norman Osborn, estava com o simbionte Carnificina, sendo o Duende Vermelho. E esse visual do Duende Vermelho eu gostei, hein? E o Criador fala ali pra eles que ele já estava muito adiantado já, porque ele já tinha criado a máquina para retirar códices de pessoas
sem matá-las, e essa máquina, depois que tirasse, ia destruir os códices. Só que eles precisavam de alguém para testá-la. Então o Ed e o Peter pensaram em usar o Norman. Só que o Norman estava no Instituto Ravencroft. E ele estava maluquinho das ideias, pessoal, depois que ele teve o simbionte Carnificina. Ele estava tão maluco que ele começou a pensar que era o próprio Cletus Cassidy. Mas o Homem-Aranha e o Venom tinham que ir de qualquer jeito. Ah, e só uma coisa para avisar, galera. O lugar que o criador está ali com a sua máquina é o mesmo lugar que o simbionte Rex morava. Mas então, os dois foram lá no instituto e encontraram o chefe de segurança, John Jameson, que era filho do JJ Jameson, que é aquele chefe chato do Homem-Aranha. E ele já tinha até sido um lobisomem na Marvel, acreditem. E ele ajuda de boa os dois chegarem até a cela do Norman, só que o John começa a ter uma dor de cabeça e ele não sabe o porquê. E de repente o John ficou com olhos pretos com uma espiral vermelha. E aí o Peter ficou com o seu sentido aranha apitando e ele começou a atirar na cela do Norman, e isso fez a sirene ficar tocando, o que deixou o Venom ali fraco e desesperado. E essa maluquice do John, galera, tinha uma explicação, e era o próprio Carnificina, porque ele estava infectando pessoas com a sua metade Grendel para transformar elas em escravos dele para procurarem os códices para ele. E já que o John estava com aquela reação ali, é porque o Carnificina tinha chegado agora ao Instituto Ravencroft. E o Carnificina já chegou ali infectando todos os presos do instituto, que logo se tornaram escravos simbiontes. Então ele ficou ali com seu mini exército para atacar Venom e Homem-Aranha. E os dois não tiveram escolha, eles tiveram que entrar na cela do Norman e trancar. E aí o Norman tava ali maluquinho, falando muita coisa doida, até que vocês podem ver aí que o Venom deu um chute na cara dele para ele calar a boca. Pra que agredir? Então o Venom ficou ali segurando a porta, enquanto o Homem-Aranha ficou socando a parede para eles fugirem. Só que não adiantou, gente, porque o Carnificina estava muito mais forte e conseguiu quebrar a porta. E ele conseguiu pegar o Norman, mas ele não queria pegar o códice dele ainda. Ele queria, na verdade, transformar o Norman no seu sucessor. Então o Norman Osborn agora era o novo Carnificina. E o Carnificina explica pro Venom e Homem-Aranha por que ele quer libertar o Knull. E o motivo, galera, é o mais simples que pode ser. É porque ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer que o Knull traga escuridão, traga morte e traga muito banho de sangue para o universo. Porque isso vai deixar o Carnificina muito feliz, porque ele ama muito isso. E aí o Venom e o Homem-Aranha, vendo que não iam vencer aquele mini exército do Carnificina, conseguem quebrar a parede ali do instituto e o Venom usa suas asas para fugir com Peter. Mas o exército e o Carnificina não seguem eles porque eles precisavam ainda coletar códices. Então o Homem-Aranha fala pro Venom que ele ia atrás do Capitão América e do Wolverine, que já foram hospedeiros de simbionte, para ver se eles estão bem. E enquanto isso, o criador liga pro Ed e fala que ele estava passando por alguns problemas, porque ele, o Dylan e o Norm estavam sendo atacados pelos simbiontes da Fundação Vida, que eu acho que todos ali são filhos do Venom. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas além desse ataque, ele fala pro Ed que o corpo da ex-esposa do Ed não estava entre os corpos que foram desenterrados. E o Ed não entende porque uma vez a ex-esposa dele passou por um ferimento e ele fez o Venom se ligar à sua ex-esposa para curá-la. Então ela tinha que ter um códice na espinha, mas o criador fala que realmente o corpo dela não foi desenterrado. Então ele pensa que o Dylan possa ser o códice. Então, sendo o códice, o Dylan também tá na mira do Carnificina. E a máquina tinha que ser testada logo porque o exército do Carnificina estava crescendo cada vez mais. E olha só aí, pessoal, o reino subterrâneo que o Carnificina fez para ele e seu exército. O Carnificina fez até uma cadeira que parece muito com a do Knull quando ele reinava em Clintar. E eu digo para vocês, vocês podem chamar o Carnificina de tudo de ruim que ele é, mas vocês não podem negar que ele tem estilo. E naquela cadeira ali ele já estava conseguindo controlar a distância simbiontes à força para procurarem códices para ele. Então praticamente ele estava sendo um Knull da Terra. E agora seus escravos já tinham achado mais um códice. E ele estava no vilão Escorpião, que já foi uma vez hospedeiro do Venom. E ele foi cercado pelo exército do Carnificina. Mas o Homem-Aranha, Miles Morales e o Venom foram ajudá-lo. Mas mesmo assim não adiantou, galera, porque o Norman
Osborn enfiou a mão na coluna do escorpião e tirou o códice dele. Mas pelo menos ele não morreu. Estou lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. E para completar a desgraça, o Miles Morales foi pego pelo exército do Carnificina e acabou se tornando escravo dele também. Então agora praticamente ferrou tudo, porque agora era o Homem-Aranha que estava sendo controlado pelo Carnificina. Olha aí, olha aí. E aí começou uma bagunça, o escorpião tava ali super fraco e ferido e ia morrer pro exército do Carnificina. E enquanto isso o Venom estava lutando contra o Norman Osborn. E o Ed fala pro Venom que eles tinham que salvar o escorpião, mas o Venom queria era lutar contra o Norman, porque era mais importante isso. Mas o Ed fala que também era importante salvar o escorpião. E aí eles ficaram nessa discussão até que o Venom disse, tá bom, vamos salvar o escorpião. Então eles salvam ele, mas o Venom dá um ultimato pro Ed, dizendo que se ele não fosse forte o suficiente para acabar com Carnificina, ele ia procurar outro hospedeiro que fosse forte para acabar com esse maluco. Então eles levam o escorpião para onde estava o criador e lá eles encontram Homem-Aranha, o Coisa, Wolverine, Capitão América, o Bruce Banner e as crianças. Só que o criador não estava e eles contaram pro Ed que o criador fugiu, porque enquanto estava rolando ali a luta dos simbiontes contra ele, eles acabaram dominando o criador e transformaram ele no simbionte híbrido. E aí a simbionte Sleeper, que é filha do Venom, apareceu para proteger as crianças desse híbrido. E aí depois apareceu também os heróis que lutaram contra o híbrido e assim o criador fugiu sabendo que não ia ganhar. E eu achei muito legal aqui que a Sleeper virou um gatinho. Que fofinho! E o Bruce ainda conta pro Ed que eles já testaram a máquina no Norman Osborn e que agora era a vez do Wolverine, Coisa e Capitão América. E ó galera, eu já contei aqui no canal a origem do Capitão América e do Wolverine. E os vídeos vão estar aí na descrição, tá bom? Depois vejam lá. E enquanto os heróis estão na máquina, o Ed fica ali olhando o Capitão América pensativo e o Homem-Aranha chega pra ele e pergunta quando que ele ia contar pro Dylan que era pai dele. E aí de repente o Ed fica rindo pra caramba. Mas aí atrás do Homem-Aranha aparece o Ed. Então esse rindo aí era um falso Ed que era o Carnificina. E eu não sei como ninguém percebeu isso. Como que ninguém percebeu que tinha dois Ed Brocks? Nem a Sleeper percebeu como é que isso aconteceu. Não tem sentido nenhum isso. Tá confuso pra caramba isso. E agora já era. O Carnificina apareceu ali totalmente poderoso. O exército dele também invadiu ali. E o Venom queria muito lutar contra o Carnificina, mas o Ed disse que tinha que salvar seu filho. Então Venom, percebendo que o Ed não queria lutar, saiu do Ed e se ligou ao Bruce Banner. E assim o Hulk foi liberado e ele se tornou o Hulk Venom. E aí começou a grande luta pesada entre Hulk Venom e o Carnificina. E enquanto isso, o Ed, Homem-Aranha e as crianças foram até o depósito de armas do Rex para pegarem ali alguma coisa para lutarem contra o exército. E o Ed pegou ali o escudo do Capitão América e pegou ali uma luva que dá choque. Mas aí o Ed é atacado pelo Miles Morales, só que aí ele tem a ideia de usar a luva no escudo do Capitão América para eletrocutar o Miles, que volta ao normal. Mas não era hora de ficar de boa, porque o Carnificina conseguiu tirar o Venom do Hulk. E ele agora absorveu o Venom e ficou mais horroroso ainda, galera. Ele ficou até com chifres negros. Olha o demônio! Mas a batalha não estava perdida ainda, porque Capitão América, Wolverine e o Coisa já tinham saído da máquina e foram com tudo pra cima do Carnificina. E o Miles avisa pro Ed que o exército do Carnificina estava indo pra onde a máquina que retira códice estava. Então o Ed percebe que era tudo mentira do criador. A máquina que retira códice não ia destruí-los, ia na verdade guardá-los. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da p... Então o Ed corre pra caramba até a máquina e absorve os códices que estavam ali guardados. E esses códices se misturam ali com o seu e ele sente ali a força do Wolverine, do Coisa e do Capitão América. E enquanto isso, o Carnificina metia a porrada nos heróis e o Homem-Aranha agora lutava também contra o Norman, protegendo as crianças. E praticamente não tinha mais esperança, mas aí apareceu o Ed, que agora era um novo Venom, que tinha um poder que se equiparava ao Carnificina.
Carnificina. E eles agora iam começar uma batalha no céu. E galera, antes de eu falar do final desse evento, eu quero que quem chegou até aqui nessa parte do vídeo, que se inscreva para o canal crescer mais ainda, que ativem também a notificação para não perderem nenhum conteúdo aqui feito no canal Ecletiverso, e compartilhem muito também, que ajuda muito, tá bom? Agradeço muito aí. E agora, continuando, a batalha entre esse novo Venom e o Carnificina foi pesada pra caramba ali no céu, com os dois sentindo a colmeia ali, a mente coletiva dos simbiontes em Clintar, e sentindo também o Kinu, que estava muito ansioso para ser libertado. E o Carnificina fala todo animado que logo o deus dos simbiontes trará a escuridão para o universo. E o Ed fala que não está ligando para nada disso, ele só pensa em duas coisas agora: em recuperar seu simbionte e matar o Carnificina de uma vez por todas. Então a luta segue e mais heróis se juntam ali para ajudar na batalha contra o exército do Carnificina. Até o Deadpool, olha aí galera, se junta na batalha. E ó, aqui no canal eu também tô contando ainda a origem do Deadpool, e a playlist vai estar aí na descrição, tá bom? Depois vejam lá também. Agora eu tô me perguntando, cadê a Sleeper? Eu não vi mais ela aqui na batalha. Mas enfim, agora vamos para a luta do Homem-Aranha contra o Norman, que acabou empatada com os dois desmaiando. Mas o simbionte que estava ali com Norman toma ali vida própria e ataca as crianças, mas o Dylan fica ali também com os olhos pretos e espirais vermelhas. E ele usa um poder para desintegrar o simbionte. E agora galera, que poder é esse que o filho do Ed tem? Ainda não se sabe, mas o garoto acaba desmaiando, e é bem nessa hora que o Venom e o Carnificina caem do céu. E o Carnificina, sabendo que o Dylan tem um códice, pega o Dylan e agora dá um ultimato para o Ed. Até aparece ali o Cletus sem o simbionte ali para falar com o Ed. E ele diz que o Ed tem duas escolhas: ou ele deixa que o Cletus pegue o códice do Dylan e o mate, ou o Ed mata o Cletus e assim o absorve para libertar o Kinu. Então é isso pessoal, o Ed estava agora entre o facão e a espada, porque de qualquer jeito o Carnificina ia se dar bem, porque os dois ali estavam com códices e poder suficiente para libertar Kinu. Só que o Carnificina tinha que juntar isso tudo em um lugar só, então por isso ele está dando essa escolha para o Ed. Então isso quer dizer que o Carnificina armou tudo para chegar nesse momento. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E o Ed, sem ter o que fazer, faz a sua escolha. Ele cria ali uma espada com simbionte e enfia no Cletus, destruindo o simbionte Carnificina e fazendo o corpo do Cletus cair no chão morto. E aí o Ed absorve tudo ali do Carnificina, os simbiontes, os códices, tudo, e ele sente esse poder tendo reação no planeta Clintar. E sabe que agora o deus dos simbiontes, Kinu, foi libertado. E aí mais tarde na Terra, o Ed acorda e agradece ao Homem-Aranha por ter cuidado do seu filho, e fica muito feliz em saber que todos os escravos simbiontes do Carnificina voltaram ao normal. E coitado do Dylan, que escutou o Ed falando que era seu pai e ficou ali espantado. Mas o Ed falou pra ele que tudo ia ficar bem agora. Mas claro que não ia, porque lá em Clintar, olha que beleza, teve uma grande explosão de simbiontes. E porque o Kinu, de novo, estava no controle da mente coletiva dos simbiontes. E ele agora criou seu grande exército e criou também vários dragões simbiontes que agora iriam em direção à Terra, porque foi lá que começou toda a desgraça para Kinu. Então agora a batalha contra o Rei das Trevas vai começar. Ah, que delícia, gente. E é com esse grande gancho de novo, galera, que eu encerro aqui a parte 2 da origem do Kinu, o deus dos simbiontes. E caramba, eu adorei esse evento Carnificina Absoluta, foi muito bom. Eu não sei se foi, mas acho que foi o maior evento do Carnificina na Marvel, porque caramba, ele soube muito bem usar todo o poder que ele ficou conseguindo com os códices. Ele virou um grande inimigo do Venom mesmo. Ele deu mesmo o seu nome nesse evento. E foi muito esperto, armou tudo, fez todo mundo de bobo pra finalmente libertar Kinu. Porque ele não tava pensando, galera, se ia morrer ou viver. Ele só queria libertar Kinu pra escuridão, a morte e o banho de sangue virem junto com ele. Então a gente pode dizer que o Carnificina venceu no final. E na continuação vamos ver como vai ser a grande
grande batalha contra o Rei das Trevas. Então não percam aí, tá bom? E eu quero agora saber de vocês o que vocês acharam aí também desse evento Carnificina Absoluta e o que acharam dessa grande caçada do Carnificina pelos códices. Comentem aí, por favor. E já sabem, deixa o like muito atento aí para fortalecer bastante o vídeo. Se inscrevam muito aí pro canal crescer mais. Ativem o sininho, compartilhem, sigam as redes sociais. E agora eu me despeço aqui, Elo Camaleão, e adiós, galera!